Glória a Deus, graça e paz, seja bem-vindo à aula 1 do curso de discipulado. Hoje nós iremos tratar sobre o tema Quem é Jesus Cristo? Vamos orar para poder darmos início à aula? Senhor, nós clamamos a Ti, oramos a Ti, invocamos o Teu santo nome. E no nome santo de Jesus, nós pedimos, Senhor, que Tu venha nos instruir, Tu venha falar conosco, Teu Espírito venha nos dar luz de entendimento e nós possamos Te conhecer mais e mais através da Tua palavra, Senhor. Pois é a Tua palavra quem tem aptidão, é ela quem pode discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Assim oramos, crendo que o Senhor nos ensinará, nos edificará e nos fará aproximar mais de Ti, mais do conhecimento de Ti, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Olha só, quem é Jesus? Que nome tão extraordinário é esse? Quem é esse Deus? Ele é Deus? Ele é o Filho de Deus? Ele é Salvador? Ele é mediador? O que ele é, afinal de contas? Vamos compreender um pouco mais. Você está agora diante de um grande desafio: conhecer de perto a Jesus Cristo. Embora tenha vivido há tanto tempo, precisamos conhecê-lo. É o próprio Jesus quem nos responde a esta pergunta. Vamos ler João 5:39. E vamos responder qual a maneira mais certa de o conhecermos. João 5:39 diz o seguinte: diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Opa! E são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam, falam de Jesus. Que texto maravilhoso! Nós podemos ver, então, que o meio de nós conhecermos Jesus, como Ele mesmo diz, é através do conhecimento da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. É nelas que nós examinamos e conhecemos Jesus Cristo. A Bíblia foi escrita para revelar a vontade de Deus para a nossa vida. Conforme a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do verso 20 ao verso 21, quem Deus usou para nos comunicar a sua vontade? Vamos ler o texto bíblico. Então vejamos, o texto diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Deus usou para comunicar a sua vontade homens. Deus usou homens santos. A Escritura foi registrada, foi transcrita através das mãos de homens. Vamos para o próximo ponto da nossa aula. Examinando a Bíblia, vamos conhecer quem é Jesus Cristo? Bem, primeiro nós vamos entender o que disseram de Jesus Cristo. Primeiro, nós temos um relato de João Batista. João Batista, ele fala no Evangelho de João. Quem puder me acompanhe. João, capítulo de número 1, verso de número 29. Você está acompanhando? Verso de número 29 diz o seguinte: no dia seguinte, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele
do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel. Vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João olha para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele dá o testemunho que este, por ele ter recebido o Espírito de Deus na ocasião do batismo, é o Filho de Deus. Também nós temos o relato de Simão, apóstolo de Jesus, Simão, o Pedro. Ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Vamos ver o que diz Pedro no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no verso 15. Ele diz, 15 e 16 os versos. Ele diz: disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconhece que Jesus Cristo é Filho do Deus vivo. Nós temos também o relato de André. Sim, André. André fala no Evangelho de João, no capítulo de número 1 e no versículo 41, o seguinte: este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Ele declara então: Jesus Cristo é o Messias, o Cristo. Nós temos também o relato dos samaritanos. O que foi que os samaritanos disseram? Ora, no Evangelho de João, no capítulo de número 4 e no verso de número 42, nós vamos ver o seguinte relato: e dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Veja que nós ainda temos mais um relato, mais um testemunho de quem é Jesus Cristo. Está também no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 27. E ele é narrado pelo centurião que estava presente na crucificação de Jesus. Verso 54 diz o seguinte: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Veja como os relatos reconhecem Jesus como Filho de Deus, consequentemente sendo
Deus. Nós vamos agora ver que os relatos acerca de quem é Jesus não se davam apenas por meio de pessoas, mas o próprio Senhor Jesus, ele também falava quem ele era. No ponto 2 da nossa apostila, diz: não foram apenas os que conheceram a Jesus que deram testemunho sobre o seu caráter. O próprio Jesus tinha consciência de quem era, o que ele afirmou nos textos abaixo, e nós vamos conferir, certo? Então eu quero que você, nesse momento, perceba nos textos que nós iremos ler, que Jesus ele não estava se descobrindo, Jesus não estava por acaso, Jesus não era alguém que estava tentando fazer a vontade de Deus, porque achava ser alguma coisa ou poder fazer alguma coisa, mas ele tinha plena convicção de quem ele era. E ele relata isso nas seguintes passagens bíblicas. No Evangelho de João, por exemplo, vamos para o Evangelho de João. No capítulo de número 5, no verso de número 18, nós vamos ouvir o seguinte relato: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por quê? Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então veja, ele não só rompia com o sábado, mas ele também se fazia semelhante a Deus, pois se fazia filho de Deus. Em João 6,35, você pode passar para o capítulo seguinte, João 6, no verso 35, nós vamos ver o seguinte relato da parte do Senhor Jesus. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Veja que relato extraordinário. Nós temos outro relato também maravilhoso. João 8, verso 12. Você está no capítulo 6. Passa agora para o capítulo 8. Capítulo de número 8 e o verso de número 12. Veja o que Jesus diz. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está dando relatos daquilo que ele é. Agora nós podemos perceber também, no capítulo 14 de João, que Jesus continua identificando quem ele é diante dos seus discípulos. João 14, verso 8. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Veja o relato de Jesus. Nós vemos por meio desses relatos que Jesus, ele não apenas se identifica como alguém que cumpre uma missão, mas como ele se identifica como o próprio Deus, o próprio Filho de Deus.
E nós podemos nos alegrar com isso, pois assim entendemos que quem realizou a nossa salvação não foi um anjo, não foi um profeta, mas foi o perfeito e imaculado Filho de Deus. Vamos para o terceiro ponto da nossa aula. O que disse Deus, o Pai, a voz dos céus, na ocasião do batismo de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 3, no verso 16 e 17. Vamos em Mateus, capítulo 3, verso 16 e 17. Diz o seguinte: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, veja o que a voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Jesus é Filho de Deus, o Filho de Deus amado, em quem Deus, o Pai, tem o seu prazer. Glória a Deus por isso. Após conhecermos os testemunhos bíblicos a respeito de Jesus, podemos perguntar: como isso pode influir na minha vida? Como isso pode influir na minha vida? Vejamos. O ponto 4 diz: muitas pessoas desejam conhecer a Deus. Segundo Mateus 11, 27, João 1 e 18, qual a única forma de conhecermos a Deus, o Pai? Vamos ver? Mateus 11. Mateus 11, verso 27. Mateus 11, verso 27 vai nos dizer: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Também o relato de João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 18. Diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, respondendo à pergunta, qual a única forma de conhecermos a Deus, o Pai? Se nós conhecermos o Filho e tivermos do Filho a revelação do Pai. Vamos para o ponto 5. O ponto 5 da nossa apostila diz: muitas pessoas desejam aproximar-se de Jesus. Veja que o ponto 4 era conhecer a Deus. Agora, o ponto 5 fala aproximar-se de Deus. Qual a única maneira de nós nos achegarmos ao Pai, conforme João 14 e 6? João 14, 6 é um texto muito conhecido, inclusive. Ele vai nos falar o seguinte: Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Veja que Jesus está dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim.
Jesus está mostrando que ele é a porta de acesso e é através dele que nós nos achegamos e nos aproximamos do Pai. Muitas pessoas, que é no ponto 6 que nós estamos lendo agora, acham que é suficiente acreditar em Deus. Mas vamos ler Tiago, capítulo 2, verso 19, e João, 14, verso 1, e vamos responder. Acreditar em Deus é o bastante? Então vamos ver. Tiago é uma carta do Novo Testamento e é no capítulo 2 e no verso 19 que nós vamos ler o seguinte: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Agora veja João 14 e verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então veja, acreditar em Deus é o bastante? Não. Nós precisamos então, como diz a pergunta seguinte, o que devemos fazer além de crer em Deus, o Pai? Crer em Deus, o Filho, a saber, Jesus Cristo. Como ele mesmo diz em João capítulo 14, verso 1, crede em Deus, crede também em mim. Amém? Vamos para o ponto 7 da nossa apostila, onde diz: segundo João capítulo 20, do verso 30 ao verso 31, para que as Escrituras nos revelam o que Jesus fez e quem ele é. Esse capítulo é no final do livro de João, Evangelho de João. É o penúltimo capítulo. E esse versículo 30 e 31 são os dois últimos capítulos, os dois últimos versículos, desse capítulo. Diz o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos, estes milagres, estes sinais, estas maravilhas, foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia. Então, respondendo à pergunta do ponto 7, para quê? Para que as Escrituras nos revelam o que Jesus Cristo fez e quem ele é? Para que nós venhamos crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo nós possamos ter vida em seu nome. Amém? Vamos para o ponto 8, em nome de Jesus. Agora, diante de todos esses testemunhos, que tal você escrever com suas próprias palavras sua opinião sobre quem é Jesus Cristo? Que maravilha! Agora eu quero que você, que está acompanhando essa aula desde o início, possa então fazer um breve relato que você compreendeu daquilo que nós vimos. Peço que você grife em sua Bíblia os textos, escreva os textos bíblicos citados, veja e reveja a aula e
que o Espírito Santo possa escrever esta palavra nas tábuas do seu coração. Que todas as vezes que você buscar conhecimento acerca de Jesus Cristo, a palavra de Deus ministrada nesta aula possa fluir da sua mente e do seu coração para a glória dele. Até a próxima aula, em nome de Jesus, para a glória dele.